Senhor seja louvado e glorificado essa noite. E quem aqui como eu está de passagem nessa terra, que possamos adorar e exaltar ao Deus único, ao nosso Deus que de tudo nos livra, que tudo nos dá, que de tudo nos guarda. Que louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Tô de passagem, sou separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Tantas propostas e guerras pra travar. Tem um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha já fechei. Porque do Criador eu me lembrei. O dia mal não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o teu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou tua flecha, pode me lançar. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. E aonde o vento sopra, lá vou eu. Tantas propostas e guerras pra travar. Tem um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha já fechei. Por quê? Eu me lembrei. O dia mal não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o teu poder, Senhor, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou tua flecha, pode me lançar. Então peça pro Senhor te usar essa noite. Usa-me, Senhor. Feche os seus olhos. Usa-me, Senhor, de todo o seu coração. Usa-me, Senhor. Peça a Ele. Usa-me, Senhor. Fraqueza vi o teu poder. Quantas vezes? E dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança jamais, Senhor, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou tua flecha, pode me lançar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que sejamos como uma flecha nas mãos de Deus, para a honra e glória do Senhor.
Glória a Deus. Quantos estão dispostos a crer, continuar crendo nesse Deus maravilhoso? Esse Deus que tem nos sustentado todos os dias. Esse Deus que nós estamos aqui nessa noite para cultuá-lo, para engrandecê-lo e para agradecer, porque hoje nós estamos de pé. Glória a Deus, glória a Deus. Glórias nós te damos, Senhor, nessa noite. Que o Senhor possa encher esse lugar nessa noite com a Tua presença, Pai. Venha aos nossos corações, Senhor, arrancando, Senhor, aquilo que não é Teu. Arranca de nós, Pai. Nós queremos ser pessoas igual ao Senhor, semelhantes ao Senhor, assim como nós fomos criados. Criaturas à imagem e semelhança do nosso Deus. Mas muitas vezes, meu querido, para nós sermos tão parecidos com Ele, tantas coisas que Ele vai arrancar de nós, que vai doer. Tantas coisas que o Senhor vai precisar tirar de nós, para nós sermos parecidos com Ele. Vai doer, mas vai valer muito a pena. Porque muitas vezes o que nos afasta do Senhor são exatamente esses entulhos, essas raízes que tem dentro de nós, que nós já trazemos desde lá atrás, raízes que fluem em nós sentimentos ruins, mas que o Senhor não quer mais que a gente leve como mala, como um fardo em nós. Mas o Senhor quer arrancar de nós esses fardos, o Senhor quer arrancar de nós esses entulhos, essas raízes que não pertencem a Ele, às vezes raiz de orgulho, às vezes nós temos tantas feridas ainda. Às vezes vivemos tanto tempo na casa do Senhor, mas ainda somos tão feridos, tão magoados, que alguém não pode nos tocar, alguém não pode falar nada para nós, e nós já não magoamos. Significa que nós precisamos arrancar coisas de nós que ainda está nos magoando, está nos ferindo. E essa noite nós temos a oportunidade de estar na casa do Senhor. Que o Senhor possa preparar o nosso coração nessa noite para ouvir a Sua palavra. Você pode pedir ao Senhor: Pai, prepara o meu coração para ouvir a Tua palavra nessa noite. Peça ao Senhor para que Ele prepare o teu coração como uma terra fértil. Oh, Espírito Santo de Deus, só o Senhor tem autoridade, legalidade sobre os nossos corações nessa noite, ó Deus. Vem sondando os nossos corações, ó Pai. Vem arrancando de nós, Senhor. E que a Tua palavra venha como uma semente que caiu numa terra fértil. E essa semente, ela vai frutificar na nossa vida. Enquanto mais ela vai frutificar, mais parecidos com o Senhor nós ficaremos. Glória a Deus, Jesus. Ah, Senhor, recebe esses corações nessa noite e faz a Tua vontade, Senhor. Faz o Teu querer nessa noite. Prepara o nosso coração e vem com a Tua palavra, vem com a Tua semente, vem com a Tua presença, Senhor. Trazendo cura, restauração, trazendo renovação ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir esse Deus, glorificando o Seu nome. Glorifique o nome dEle. Glória a Deus. Aleluia. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, fique à vontade. Seja bem-vindo à casa do Pai nessa noite, onde nós nos reunimos para agradecer ao Senhor, culto de gratidão, porque Deus tem sido tão bom para nós. Glória a Deus. Vamos chamar as crianças. Queria fazer um convite antes que eu esqueça. Gente, terça-feira, mulheres, terça-feira tem o nosso encontro de mulheres aqui na igreja, às 7 horas da noite.
Todas estão convidadas, amém? Conto com a presença de todas, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a igreja para estender as mãos aqui para as nossas crianças, amém? Nossos pequeninos, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós te apresentamos as nossas crianças. Elas representam aqui cada família, Senhor. Elas são a nossa herança. Vem, Senhor, abençoando cada uma delas, Senhor Deus, e dá a cada um de nós sabedoria para estarmos criando os nossos pequeninos segundo a tua palavra. Em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. O meu amado o meu amado o mais belo dos milhares. Aleluia, glória a Deus. Tem alguém aqui, gente? Vocês estão bem? Olhe para o irmão do lado e pergunte: você está bem? Glória a Deus. Vocês estão felizes? Quantos estão felizes nesse lugar? Deus é bom, é? Amém, irmão? Vamos abrir as nossas Bíblias. Glória a Deus. Deus tem sido maravilhoso conosco. E diante daquilo que o Senhor tem feito, coisas maravilhosas sempre vão acontecer, amém? Porque nós cremos que Ele é o ideal perfeito. Abra a sua Bíblia junto comigo no livro de Salmos. O meu amado é o mais belo dos milhares, o mais belo de todos. O meu amado, como a corça anseia pelas águas. O meu amado, o meu amado, o meu amado é o mais belo, é o mais belo, o mais belo de todos. Salmo 101. Estou só confirmando aqui. Salmo 101, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Aos meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro de minha casa. O que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor
todos os que praticam a iniquidade. Diga aleluia. Vamos orar? Pai, nessa noite, nosso coração se alegra diante de Ti, crendo que o Senhor tem algo maravilhoso para nós. Uma obra começada na nossa vida, construída sobre um firme alicerce, nos coloca diante de um diferencial, a qual o mundo não conhece, mas nós Te conhecemos. E porque Te conhecemos, escolhemos viver a verdade, e ela tem nos libertado. Senhor, grande é o Teu poder sobre a nossa vida. Então vem sobre nós mais uma vez, endireitando as nossas veredas, colocando o nosso coração em um caminho que nos leve a Ti. E nós seremos eternamente gratos, em nome de Jesus. A igreja diga: como você amanheceu hoje? Eu espero que você tenha amanhecido melhor do que ontem. Aleluia! É necessário que você a cada dia melhore, para que a obra do Senhor seja perfeita sobre a sua vida. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre os muros da nossa vida. A palavra muro no natural, ela tem significado de parede robusta, né? Parede feita de pedra, alvenaria, para cercar algo, para cercar uma determinada área, servindo de proteção ou limite. Esse é o significado de muro, ou qualquer coisa que sirva para dividir espaços. Isso aqui é meu, isso aqui é seu. Então se coloca uma cerca ou um muro. Mas segundo a Bíblia, a palavra muro tem um significado muito mais profundo e simbólico. Ela representa tanto a proteção quanto a segurança. Ela representa tanto a separação como a divisão. Ela pode ser uma estrutura física que defende uma cidade, mas também pode representar barreiras espirituais ou emocionais. Os significados simbólicos da palavra muro na Bíblia tem essa força: proteção e segurança. Muro eram estruturas físicas usadas para defender cidades e seus habitantes de ataques dos inimigos, oferecendo assim abrigo e segurança. Quando nós entendemos sobre barreiras espirituais, o muro também pode simbolizar isso, como separação entre Deus e o pecado, entre o homem santo e o homem pecador, aquele que quer viver o que é correto e justo, e o que não quer, que quer viver o que é errado. Então essas barreiras, elas vão separando diferentes tipos de pessoas. É por isso que o Salmo 1 diz que não convém que o justo se sente na roda do escarnecedor, porque eles têm objetivos diferentes. Então existem muros que os separam. Em alguns contextos, muro pode representar sim a divisão entre o bem e o mal, ou entre diferentes grupos religiosos. Limite e defesa, simbolizando limites físicos e limites espirituais, seja na proteção de um território ou na definição de um espaço sagrado. Então vamos lá, exemplos bíblicos na Bíblia. Eu acredito que um dos mais conhecidos entre nós é o Muro de Jericó. A famosa muralha de Jericó, que caiu diante da fé e da obediência do povo de Israel, demonstra o poder de Deus em derrubar barreiras, obstáculos e dificuldades que nos separem da presença de Deus. Então é fácil para Deus derrubar muros da sua vida.
Você pode chegar diante da igreja, diante de Deus, totalmente endemoniado, cativo. A palavra fala de um homem que vivia preso em grilhões durante muito tempo e que andava sobre os sepulcros, nu. E de repente, com a simples visitação de Jesus e o encontro desse homem com Jesus, esse homem foi liberto. Esses grilhões, essas muralhas caíram automaticamente. E aqui simboliza bem o que aconteceu com Jericó. Jericó não precisou lutar, ela precisou somente obedecer. E quando ela obedeceu, simplesmente as muralhas caíram sozinhas. Que a gente sabe que não foi só, foi com o poder de Deus. Amém? Então Deus é capaz de derrubar qualquer muralha, qualquer muro, qualquer cadeia da sua vida. É só você entrar na presença dEle. Isso vai ser automático, a libertação é automática. Nós também conhecemos na Bíblia o Muro das Lamentações. Esse muro é um remanescente do templo de Herodes em Israel, e é um lugar sagrado para os judeus, onde eles oram e lamentam a destruição do templo. Os muros de Jerusalém, a reconstrução desses muros, estão muito simbolizadas ali na história de Neemias, que a gente vai ver mais na frente, onde a cidade tinha que ser restaurada e a identidade do povo, ou a vergonha do povo, ser restabelecida. Muros de defesa. Em várias passagens bíblicas, muros são mencionados como elementos de defesa da cidade e dos povos. Em resumo, o significado de muro na Bíblia pode variar sim, dependendo do contexto, mas geralmente representa proteção, segurança, barreiras, limites. Existe uma necessidade de reconstrução, de restauração física e espiritual dos nossos muros. Porque nós não podemos, queridos, andar nessa vida desprotegidos. Nós vivemos em uma geração que ela quer muito passar despercebida. Nós queremos pegar o evangelho e transformar o evangelho coach, para que o evangelho seja atrativo a esse mundo. E isso é contrário à palavra. O evangelho nunca pode ser atrativo a esse mundo. E hoje nós vemos igrejas lotadas de gente, porque o evangelho é um evangelho simplesmente de conto da carochinha. As pessoas fazem culto de libertação, as pessoas fazem culto de cura, as pessoas fazem culto de prosperidade, as pessoas fazem, tudo, toda espécie de culto, para atrair um público carente e sedento. Mas quando se fala de culto de oração, culto de leitura da palavra, culto de reconstrução, são poucos que se interessam por isso. Fala comigo, reconstrução. Fala comigo, restauração. A restauração dos muros de Jerusalém. E aqui na história de Neemias, a história de Neemias representa isso: a restauração de uma cidade, a restauração da proteção, da fé de um povo. Abra comigo Neemias 1. Neemias 1. Fala, aleluia. Neemias 1, versículo do 1 ao 4, vai dizer assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, ele estava protegido, que veio
Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, quando viu o estado do povo, ele ficou incomodado. Eu estava essa semana conversando com a Lília sobre a verdadeira fé cristã. E ela fez uma pergunta interessante. Ela disse: como a gente sabe se a gente é cristão de verdade? E eu automaticamente respondi: acredito que não de mim, mas de Deus. O Espírito falou em mim aquilo. O verdadeiro cristão, ele é incomodado. Não existe um cristão em cima dessa terra que não seja incomodado a pregar a palavra, a falar da verdade, a falar sobre a justiça, a não se incomodar com o erro, com o pecado. Nós não podemos andar alinhado com as coisas desse mundo e nem nos proteger com elas, porque nós vamos sucumbir. E quando o Senhor vier nos buscar, Ele não vai nos reconhecer, porque a gente até teremos vasilhas, até estaremos dentro de igreja, mas o azeite, que é o Espírito Santo, não estará em nós. E eu disse assim, muito forte, e depois eu perguntei: desculpa se eu fui áspero com você, mas eu disse assim: se você não sofre por vidas, você ainda não é convertida e você precisa se converter. E eu não estou falando do povo da sua casa, porque os fariseus, os saduceus, os ímpios também sofrem pela sua própria família. Neemias ficou incomodado. Ele estava protegido, ele estava guardado, ele estava servindo na casa do rei, ele tinha do bom e do melhor. Mas o povo de Deus estava em miséria, o povo de Deus estava em destruição, o povo de Deus estava em ruínas. E Neemias disse: Senhor, ele fez uma oração: Senhor, lembra-te do teu povo. Quando ele chega na presença do rei, que tanto gostava de Neemias, disse: por que tu estás tão triste? Tu estás doente? E Neemias responde: se meu povo vive em miséria, poderia eu estar alegre? Se as muralhas de Jerusalém estão em pedaços, poderia eu estar feliz? Ó rei, deixa eu ir construir Jerusalém. Bom, você conhece a história de Neemias. Ele recebeu ajuda, o rei o ajudou, ele começou a reconstruir o muro, ele teve oposição dos seus inimigos, mas ele constrói o muro, ele faz a organização de tudo, sabe? Ele faz a inauguração tão linda do muro. Mas no capítulo 13, nós vemos que Neemias teve que voltar, porque o rei tinha dito: eu deixo você ir, você constrói a cidade, mas você volta para cá. E no capítulo 13, Neemias foi cumprir a sua palavra e foi dar explicação ao rei, e ele se ausenta por um tempo ali de Jerusalém. E quando ele volta, ele descobre que o sacerdote que ficou encarregado do templo tinha feito aliança com seus inimigos, e tinha dado um lugar de honra a Tobias, que era um daqueles que tinham se levantado contra Neemias, e que o outro sacerdote tinha casado o seu filho com a filha de Sanbalat, outro enviado do diabo para destruir o povo de Deus. Neemias chegou ali naquele lugar e ficou tão furioso, tão indignado, que ele
expulsou Tobias. E ele soube de várias e várias desorganizações. Eu estou falando do último capítulo da história de Neemias. O último capítulo, que poderia ser tão lindo, tão maravilhoso, e foi trágico diante de um povo rebelde que não ouviu a Deus e não observou que um homem de Deus estava no seu meio e que tinha reconstruído o muro. Neemias chega ali e fica furioso, porque o povo deixou de ajudar financeiramente no templo. Os levitas saíram todos do templo, nós já não tocavam mais lá, porque o povo deixou de dizimar, deixou de ofertar. O povo estava trabalhando no sábado. Os judeus estavam se casando com mulheres estrangeiras, e os seus filhos estavam sendo criados como rebeldes, e não sabiam mais o que eram as leis judaicas. Neemias ficou tão furioso, que chegou a arrancar o cabelo do povo. Você quer ver? Neemias 13, 23. Abra aí comigo. Neemias 13, 23. Depois você lê o capítulo todo, vale a pena. Eu vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, quer dizer, briguei com eles, e os amaldiçoei, e espanquei algum deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, e nem para vós mesmos. E ele explica: porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre ele muitas nações, reis semelhantes a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre toda Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Se você ler o início desse capítulo, eles leem a lei de Moisés, que fala exatamente sobre isso. Versículo 1: naquele dia leu-se o livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e com água. Antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, e ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Uma história que podia ter terminado tão bonita, e terminou triste, escandalosa. O problema é que a gente conta a história de Neemias só até o capítulo 12, e passa direto no capítulo 13. Mas o povo continuou sendo rebelde. As muralhas foram construídas, mas o povo foi rebelde. O povo não quis ouvir a Deus. Mas o interessante aqui é que Neemias voltou a organizar tudo novamente, mas intensamente, diante de cada luta, de cada adversidade. No capítulo 13, Neemias ia orando por si mesmo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu estava ali explicando o Wilson qual a diferença do verdadeiro pastor para o lobo. O pastor sofre por vocês. Essa é a minha dor nessa casa, quando vocês faltam culto.
Essa é a minha dor nessa casa, quando eu percebo que vocês não oram, que vocês não jejuam. E Deus construiu algo tão lindo para nós. E até quando o Senhor terá misericórdia de nós? Até quando? Porque os muros foram construídos. A diferença do pastor é que o pastor sofre pelo povo. Se eu fosse um lobo, eu só queria olhar o teu dízimo. Teu dízimo está em dia, tá bom. Se você não vier, trabalha menos para mim. É a diferença. Como é que você está cuidando da sua esposa? Porque já foi tantas vezes ensinado. Como é que você está cuidando do teu marido? Como é que você está cuidando da tua filha? Como é que a tua filha anda? É como decência ou como uma prostituta? Que roupa você usa? Não é na igreja, querida, é em casa. É a sua vida mudada totalmente. Mas o povo não quis ouvir a Neemias. Você quer ver como é que termina? Leia comigo. O livro termina assim. Versículo 30. Assim os alimpei de todos os estranhos e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um a sua obra, como também para as ofertas da lenha em tempos determinados e para as primícias. Aí ele termina orando por ele mesmo. Lembra-te de mim, Deus, meu Deus, lembra-te de mim para o meu bem. E aqui não foi a única oração de Neemias. Se você ler esse capítulo, você vai ver que de vez em quando ele ora por ele. Para um homem que estava chorando dentro de uma fortaleza, em meio a uma mesa posta na casa do rei, em meio a riquezas, a uns bons salários, chorando pelo seu povo, e depois chegar a loucura de arrancar o cabelo do povo. Era um homem ruim ou uma dor que o consumia? Aqui tem uma preocupação. Por mais que Deus envie homens de Deus que nos ajudem a reconstruir a nossa vida espiritual, de nada adianta se não houver um coração novo em nós. Uma transformação verdadeira, de dentro para fora. Foi só Neemias sair e se casaram com as filhas dos inimigos e deram lugares de honra dentro da casa de Deus aos inimigos? Que tipo de bondade é essa? Deus tem suas medidas. De nada adianta se não tiver uma vida nova, se o homem não morrer para nascer de novo. Você pode estar na melhor igreja, você pode andar com Cristo e morrer como Judas. Abra comigo Amós 7. Amós 7:7. Se você achou a de Neemias forte, te prepara para Amós. Amós teve uma visão, um sonho, algo assim. Ele diz assim: mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo. Sabe o que é isso, Wilson? Você sabe. O muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor disse-me assim: o que tu vês, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do povo de Israel, e nunca mais passarei por ele. Bom, Deus tem suas medidas.
Deus tem seus termos, Deus tem seu alinhar, Deus alinha do seu jeito, e tudo tem que passar pelas suas medidas, tem que estar alinhado com o que Ele quer, com os mandamentos, com os preceitos. Tudo está alinhado ou não. E tudo passará pelo juízo. Você imagina essa visão? Deus em cima de um muro. E esse muro aqui não era simplesmente qualquer muro, mas era um muro de proteção, um muro de divisão. Quando eu li essa palavra, eu lembrei daquela passagem bíblica que diz assim: hoje diante de ti, eu coloco bênção e maldição. Escolhe, pois, a bênção. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que Amós, em oração, pede a Deus pelo povo, porque o povo Deus diz que vai destruir o povo por 2 vezes. E Amós diz assim: Senhor, se lembre do teu povo é fraquinho, Senhor, tenha misericórdia deles. E Deus vai: então não vou fazer mais. Depois diz: eu vou destruir o povo de novo. E Amós mais uma vez ora pelo povo: Senhor, tenha misericórdia do povo, o povo é fraquinho, Senhor, tenha misericórdia. Deus perdoa o povo de novo. Só que um povo rebelde e desobediente não se arrepende, irmão. Pensa que pode passar pelo juízo de Deus sem passar pelo prumo dele. E aí Deus se coloca em cima do muro e diz assim: Amós, o que é que tu vê na minha mão? A palavra de Deus. Eu vou medir o meu povo, e se eles não passarem pelo meu prumo, eles serão destruídos. O livro de Amós, diferente do livro de Neemias, ele traz uma recompensa no final. Abra comigo Amós 9. Amós, no último capítulo 9, versículo 8, vai dizer assim: eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu o destruirei sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó. Diga aleluia. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no grivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, aos quais dizem: não se avizinhará, nem nos encontrará o mal. Naquele dia tornarei a levar a tenda de Davi, que caiu. Tornarei a levantar a casa de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar das suas ruínas, e a edificarei como dos dias de antigamente. Diga aleluia. Para que possuam o restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavrar alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E eu renovarei, e eu removerei o cativeiro do meu povo de Israel, e a reedificação às cidades assoladas,
e nelas habitarão e plantarão vinhas, e isso significa alegria, e beberão do seu vinho, e viverão em extrema alegria, e farão pomares com várias plantas e frutos, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, e lhes dei, diz o Senhor, nosso Deus. Alguém pode dizer aleluia? Existe uma recompensa para o alinhamento. Existe uma recompensa para o alinhamento. Existe uma recompensa para a medida de Deus. No meio da caminhada, sabe? A gente vai perdendo a medida de Deus. E a gente nem se envergonha disso. Eu estou preocupado, irmão. Porque tem gente que acha que está certo. Entende, Marcílio? Tem gente que vive em desobediência e acha que está certo, Marisa. Eles passam pelo pastor Leandro, mas pelo prumo de Deus não passa não. Você pode trocar de pastor, mas pelo de Deus você não troca, porque só existe um. Você pode ter pena do seu marido, você tem pena da sua esposa, mas Deus não terá pena dos seus filhos. E nós vemos hoje, no livro de Amós, no livro de Jeremias, que o Senhor é aquele que julga e julga em justiça. Mas no meio da caminhada perdemos a medida de Deus e começamos a andar na nossa própria medida. Então Deus vem com um prumo na mão e diz: eu preciso fazer uma reforma. E ele chega na obra dele. Vamos imaginar, Wilson, você é mestre de obra. Então a condição do Wilson é essa: ele contrata alguns pedreiros, ele contrata alguns serventes, e ele é o cara responsável pela obra. Aí de repente, vamos dizer que acontece algo na casa do Wilson, ou ele tem que olhar outra obra, que às vezes um mestre de obra pega duas obras, não tem problema, porque quem trabalha é os pedreiros e os serventes, ele é o cara que fiscaliza. Aí de repente o Wilson chega lá na obra e está todo mundo rindo, está todo mundo brincando, e está todo mundo feliz, e está todo mundo fazendo as coisas do jeito que quer. Como você acha que o Wilson se sente? Vamos tirar o Wilson, né? Vamos colocar o dono da obra chegando junto com o Wilson ao meio-dia, e o muro ainda não foi levantado, as paredes ainda não foram construídas, mas o salário já foi pago. Como você acha que o dono da obra se sentirá ao chegar na obra e achar você e eu brincando de crente, ou fazendo as coisas tortas do nosso jeito? Como você acha que o dono da obra, quando chegar, nos pagará? E se fosse você, como você se sentiria? Pagando um alto preço para construir a sua casa, enquanto os pedreiros estão brincando ou fazendo torto. Bom, precisamos mudar. Quero te fazer essa pergunta. Então, o que precisamos mudar? Nossa vida pessoal. O que precisamos mudar para agradar a Deus? Nossas desculpas, nossas fraquezas. O que não passaria no prumo de Deus?
O jeito que eu lido com a minha família passaria no prumo de Deus? O jeito que eu lido com o meu ministério passaria no prumo de Deus? Abra comigo Mateus 7. Mateus 7:16. Mateus 7:16. Ah, Jesus. Pastor, por que o senhor está pregando assim? Porque é assim que Deus falou comigo. Não sei se Deus diz assim: ah, filhinho, eu sei que você está tão cansadinho. Mas comigo não é assim. Comigo Deus fala assim: folgado, desculpa tu tem. Tem gente em cadeira de roda fazendo o teu trabalho e você dizendo que está cansado. Porque Deus, acredito que Deus fala com cada um de um jeito, mas é sobre a mesma coisa. Comigo ele pega pesado. Mateus 7:16 vai dizer assim: e por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros? Ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore que produz bons frutos é boa, e toda árvore que produz maus frutos é má. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bom fruto. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aqui é o prumo, que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha isso, gente. Aqui nós estamos falando de gente que profetizava, de gente que expulsava demônio e gente que fazia maravilhas. Olha para cá, olha para cá. Cuidado quando Deus te der corda. Cuidado quando Deus estiver te dando corda. Você vai longe fazendo o errado. Vai fazendo o errado, mas vai expulsando demônio. Vai fazendo o errado, mas vai fazendo prodígios. Vai fazendo o errado, mas está na casa de Deus. Mas vai fazendo o errado, mas prega a palavra. Está fazendo o errado, mas profetiza. Está fazendo o errado, mas está ganhando almas para Jesus. Está ganhando o mundo inteiro. Mas só Deus sabe se não está perdendo a sua alma. No 23 diz assim: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, eu vejo semelhante ao homem prudente, que edificou a casa sobre quem? A rocha. Aí desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e vieram contra aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Porque estava edificada na verdade, na rocha que é Jesus Cristo. E aquele que ouve também essas minhas palavras, mas não as cumpre, eu vou compará-lo ao homem insensato. Aqueles homens que Neemias arrancou os cabelos, que edificou uma casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda.
Jesus terminando esse discurso, a multidão ficou admirada. Deus está colocando um prumo nessa igreja. Eu estou falando nessa igreja porque nós somos daqui, mas Deus tem colocado um prumo no Brasil, e a máscara de muita gente boa vai cair. A máscara de muita gente boa, que expulsa demônios, que faz prodígios, vai cair. Porque Deus colocou uma palavra profética sobre o Brasil, queria libertar os seus pastores, e Ele já tem começado, e a igreja vai estremecer, porque Deus vai colocar dentro de uma peneira o Brasil, e ai daqueles que não se endireitarem o caminho. E começa na minha vida, na sua vida, porque Deus está com o prumo na mão. E ai daquele, como Jesus, e aqui eu já vou terminando, como Jesus falou para os religiosos que levaram Madalena, a pecadora, e a Lilinha estava explicando isso quinta-feira, que só levaram a adúltera. Então cadê o adúltero? Porque Maria não adulterou sozinha, tinha um homem no meio disso. Cadê ele? Talvez fosse um deles. Mas a religião ali cruel, desgraçada, levou uma pecadora para ser destruída, aonde Jesus não veio para destruir, mas veio para salvar. E Jesus, com um prumo na mão, disse assim: raça de víbora, quem os livrará do fogo do inferno, ou o dia da condenação? Vocês se colocam na porta do céu, nem entram e nem deixam ninguém entrar. É com esse cajado de justiça, e Ele pode, o único que pode, o único que podia ter atirado pedras, disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Jesus veio para nos salvar, igreja. Então, se Ele está com o prumo na mão, vamos endireitar a nossa vida. Aleluia, aleluia, igreja. Vamos endireitar a nossa vida, porque o Senhor nos ama. O Senhor tem algo para nós. Senão Ele não tinha feito tudo o que Ele fez. Senão Ele não tinha pagado o preço que pagou. Então chore, chore como diz Tiago. Chorai, lamentai, lavai suas mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, endireitai os vossos caminhos. Você que um dia está bem, um dia está mal, um dia está assim, um dia está assado, te endireita. Seja tu homem, porque o Senhor não vai passar a mão na sua cabeça. Eu aprendi, irmão, é difícil, não estou julgando você, porque para mim também às vezes é difícil vir para cá. Às vezes é difícil estar aqui em cima pregando, mas eu venho não é porque eu sou pastor, é porque eu sou um escravo de orelha furada. Você sabe o que significa isso? O escravo de orelha furada é aquele que diz: pega teu filho, sobe no monte, sacrifica para mim, e mesmo que o filho seja a coisa mais valiosa para mim, eu subo e sacrifico. Porque os verdadeiros escolhidos sofrem nesse mundo, porque é difícil a vida cristã. Não é de oba-oba, não é de foto do Instagram, como as canções que os meninos cantam aqui. Não são de belas canções, mas de um coração transformado, verdadeiro. Fique de pé no seu lugar, aleluia. Eu largo tudo para viver o tudo. Eu largo o erro para viver Jesus. Eu largo a vida para viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo para viver o tudo. Eu largo o raso para ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar.
Quebra-me quantas vezes quiser. Levante sua mão. Me refaz. Diga isso para o Senhor. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Mais uma vez, diga: me refaz. Me refaz. Constrói, Senhor, as muralhas de Jerusalém. Traz sobre nós o espírito reto, inabalável. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Cante. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo, diga. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Aleluia, levanta a tua voz e pede a Ele. Me refaz. Por favor. Me refaz. Me refaz. Ser como tu és, Jesus. Oh, me refaz. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Como tu és, Jesus. Ainda que doa, cante, aleluia. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Peça de coração, de dentro para fora. Me refaz. Melhora a minha vida, Deus. Melhora-me. Me refaz. Me tira dessa posição de desobediência. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Me tira dessa posição de estar sentado na mesa do escarnecedor. Me tira dessa posição de passividade. Eu não quero ser como aquela figueira que o Senhor passou e só tinha folhas. E viver uma vida amaldiçoada. Não, 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 não. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que se ache frutos em nós. Mesmo que esteja fora de época. Mesmo que
agora e peça vidas. Diga: Senhor, renasce em mim um fogo. Coloca em mim um alinhamento, Senhor. Dá em mim, coloca em mim graça de ajudar o irmão, graça do discipulado, graça de abrir células, graça de fazer uma visita, graça de ajudar a viúva, graça de ajudar o órfão. E quando eu não puder fazer essas coisas, Senhor, que eu te busque e receba a força necessária. Senhor, coloca em mim a graça de te alegrar, porque a tua alegria é a minha força. Talvez você esteja aí no meio dessa oração dizendo: pastor, eu não consigo, porque eu sou muito antissocial. Mas eu não estou falando de você, eu estou falando de Cristo em você. E se você está dando alguma coisa a Deus que não está te custando nada, é porque não tem valor nenhum. Eu ouvi uma frase que é muito verdadeira, que diz assim: justo é que me custe caro aquilo que muito vale. Se não está custando nada, querido, é porque não está valendo nada. Então você que não se vê capacitada em evangelizar, em abrir uma célula, você que não se vê condição de visitar um irmão, você que não tem condição financeira para ajudar alguém que está passando fome, irmão, faça parceria com Deus agora, porque Deus está reconstruindo os muros dessa casa mais uma vez, porque Ele está passando com um prumo na sua vida, e Ele vai colocar o prumo assim pertinho de você, ó, para saber se você está direito. E não adianta dizer a Deus: ah, eu estou tão cansado, ah, eu estou tão isso, ah, porque eu não estou com cabeça agora, ah, porque... Querida, querido, deixa o Espírito de Deus fazer uma obra na sua vida poderosa para custar tudo. Quando custar tudo, grandes serão os testemunhos através de você. Pastor, mas é porque eu ando tão doente. Você anda doente porque não está curando doente. E se você estivesse curando doente, você era curada também. Pastor, eu estou tão atribulado, é porque não está ajudando os que estão atribulados. Porque se você ajudasse quem está atribulado, a cura vinha sobre sua vida. Porque os apóstolos serviram pão e peixe e sobrou um cesto cheio para cada um deles, enquanto aqueles que eles serviam recebeu uma porção, eles receberam 1000 vezes mais. E eu queria que você orasse agora, igreja. Só você, que essa palavra incomodou você. Ore agora e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, como Neemias. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu vim aqui para construir Jerusalém e estou arrancando os cabelos do povo. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu vim aqui para construir e eu estou aqui com vontade de bater neles. Tenha misericórdia de mim, Deus. Diga isso, irmão, chore. Rasgue o vosso coração e não as vossas vestes. Tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Dizer, Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você,
fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. A palavra que veio no final de Amós, dizendo: Deus salvará o seu povo e colocará do trono de Davi um reino para sempre. Essa palavra fala do Messias, do nosso Salvador. Você pode levantar suas mãos e dizer a Maranata: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Traz a tua justiça sobre essa terra e que nós possamos estar na tua medida. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palma bem forte a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, sente no seu lugar. Que bom você estar aqui. Que Deus tenha sempre abundância para você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Amém? Vamos ao devocional. Amém, boa noite. O devocional de hoje é lá em Salmos. Salmos 23, versículo 6. É só uma frase bem pequenininha, mas assim que tem um valor muito grande para nós, né? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É um versículo muito conhecido, né, por todos nós, e muito rico, porque ele fala da bondade e da misericórdia de Deus, né? E o que seríamos nós sem a misericórdia de Deus em nossa vida? O que seríamos de nós sem a bondade dele, se a bondade dele não nos acompanhasse no nosso dia a dia? A bondade e a misericórdia de Deus nos é suficiente para uma boa vida. Ser grato ao Senhor pelo seu amor. Para mim, se estivermos nele e com ele, o Pai, sua misericórdia e bondade estará sempre comigo e com você. Estaremos ao seu lado na eternidade. Somos gratos por ter um Deus tão cuidadoso, gratos por sua misericórdia, pelo seu amor e cuidado. Obrigado, Pai, pela sua oportunidade e de estar contigo na sua casa, onde lá habitaremos pela eternidade. Esse foi o meu devocional de hoje. Um pequeno versículo, mas assim, que fala muito com a gente, né? Que fala muito... Como eu já falei, a misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, o que seríamos de nós? Eu não sou muito boa com as palavras. Não sou. Quando eu soube, eu foi nervosa. Mas graças a Deus pela oportunidade, e que possamos honrar cada dia que você acorda,
a cada novo amanhecer, a cada nova folha em branca, a cada nova oportunidade que Deus te dá de fazer tudo novo, de começar tudo de novo. Toda manhã Deus renova as suas forças, as nossas forças. Então, seja grato a cada amanhecer. E é isso, gente. Amém. Boa noite, povo de Deus. Pai do Senhor a todos. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel 15, versículo 1. Amém. Para nós nos adiantarmos, vou começar, tá? Certo dia, Samuel disse a Saul: foi o Senhor quem me enviou para ungí-lo rei de seu povo, Israel. Agora ouça a mensagem que vem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com o povo de Ameleque, por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vai e destrua completamente a nação dos amalequitas: homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gados, ovelhas, camelos e jumentos. Lá no versículo 7, vou pular um pouco, diz assim: Saul atacou e destruiu todos os amalequitas, desde Avilá até sul, a leste do Egito. Capturou, prestem atenção nessa palavra, Agag, o rei dos amalequitas, e destruiu completamente o restante do povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Ameleque, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor e o que não era de qualidade e o que era de qualidade inferior. Esses versículos me pegaram bastante e me colocaram a trazer, nesse momento de dízimo e oferta, uma reflexão que tem tocado no meu coração também. O que foi que conseguiu derrubar o reinado de Saul? O que foi que fez com que ele desobedecesse ao Senhor? Se você observou a leitura que eu fiz nesse momento e acompanhou de acordo com o que está escrito na sua Bíblia, você ouviu que a direção do Senhor era destruir completamente, por completo, todos os amalequitas e todos os seus bens. E o que Saul fez? Capturou o rei amalequita e pegou a melhor parte dos espólios de guerra. Meu querido, isso nós vemos hoje em dia. Quantos homens de Deus, quantos ungidos de Deus têm se vendido por conta dos espojos do mundo? Quantos têm vendido a herança do nosso Deus por causa dos melhores carneiros, por causa dos melhores salários, por conta das melhores ofertas, e em troca disso tem perdido o reino dos céus? A questão aqui não é dízimo e oferta. A questão aqui é: você é ou não é obediente ao seu Deus? O dinheiro foi capaz de desviar muitos homens de Deus. E temos provas concretas na palavra do Senhor que isso que eu falo nesse momento é verdade. Então não se ache o melhor, a melhor de todos os homens, de todas as mulheres, achando que você não pode cair no dinheiro. Seja fiel no dízimo. O dízimo e a oferta não é somente para você ser obediente, mas é também para provar o seu coração, para dizer para essa carne que essa carne não manda em você, que essa carne aqui
não vai corromper você. Que o desejo de ter dinheiro, de ter fama, de ter riquezas nessa terra não vai afastar você do seu Deus. A palavra de Deus diz que não há como nós servirmos a Deus e ao mundo. Não há como servir a dois senhores. Ou será um ou será o outro. E nessa jornada você vai ter que escolher. Ou você vai ser fiel ao Senhor e herdar a herança de conhecê-lo pessoalmente. Não de estar somente no céu, mas de conhecê-lo pessoalmente. Ou de estar em um lugar onde ninguém merece estar, onde ninguém nasceu para estar. Então, seja vigilante. A palavra de Deus diz: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Seja eu, você, qualquer um que esteja aqui, tome cuidado. Você não é melhor do que Davi, não é melhor que Abraão, não é melhor do que Jacó, não é melhor do que nenhum outro. Deus escolheu os israelitas e eles rejeitaram a Jesus. Então quem é você? Quem sou eu para merecer a graça de Deus? Mas uma alegria para o seu coração: Jesus nos escolheu. Essa palavra que eu quis trazer essa noite foi realmente para tocar lá no fundo do nosso coração e trazermos a nossa verdadeira natureza que nós devemos ter. Natureza de adoradores, natureza de gratos, natureza de somente ter um Deus, natureza de ter um coração como o rei Davi, que obedecia mesmo quando pecava. O primeiro lugar dele era nos pés do Senhor, era no pó, era dizer: Senhor, eu não sou nada sem você, me tire tudo, mas não tire o seu espírito. Amém? Então seja fiel no dízimo, seja fiel nas ofertas. Por favor, eu peço de coração, seja fiel ao seu Deus e não seja fiel ao dinheiro, ao mundo, ao seu Deus, para que os prazeres dessa vida e dessa carne não desviem você das promessas de Deus. Amém? Se você não quiser dizimar e ofertar, levante sua mão. A Marisa vai estar levando os envelopes. Fique de pé. Vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Levante seu dízimo, sua oferta. Levante suas mãos aos céus e o seu coração a Deus. Que nessa noite, Pai, nós queremos te entregar os nossos corações ao Senhor. Nesse altar, Pai, como totalmente submissos a Ti, submissos ao Teu reino e submissos ao Teu chamado. Abençoa-nos financeiramente, Pai, para que a gente possa ser prósperos, para abençoar aqueles que pedem e para aqueles que necessitam, Pai. Que nós possamos, Senhor, sempre estar de coração aberto para entender o Seu chamado e para ouvir a Tua voz. E que essa voz queime no nosso coração até cumprirmos a Tua vontade. Abençoa todos aqueles que são fiéis aos Teus dízimos, às Tuas ofertas, que entregam com lágrimas, que entregam com gratidão por ter conseguido mais um mês o salário para alimentar a sua família. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, profundamente aqueles que desejam abençoar os necessitados e que eles sejam repletamente ricos nessa terra também financeiramente, para abençoar aqueles que precisam. E em nome de Jesus, amém. Traga o seu dízimo, a sua oferta, e pelo nome de Jesus o Senhor te abençoe.
Aleluia, glória a Deus, igreja. Deus é bom. Levante sua mão. Tá todo mundo bem? Depois de uma palavra dessa, a gente vai pra cá bem ligeirinho, né? Vai pra casa no prumo de Deus. Fuja de Deus não. Você fuja de Deus, ele pega você lá na frente. Faz isso não. Deixa ele alinhar a sua vida. E você vai ser uma bênção onde você estiver. Amém? Aleluia. Depois você escuta de novo essa palavra várias vezes pelo YouTube. E vai ser bom. Passa para alguém. Está precisando. Isso não é palavra de maldição, não. É palavra de bênção sobre você. Amém? Pai, nós abençoamos essa noite. Para que essa noite seja cheia da Tua presença, como tem sido até agora. E que a semana seja uma semana toda de meditação. E que a gente na próxima semana já esteja totalmente alinhado. Senhor, que o nosso coração seja um coração fértil. Uma terra onde nasça e produza bons frutos. E que a Tua palavra venha a ser semeada e frutificada 100 por 1, 1000 por 100. Isso em nome de Jesus. Eu te abençoo. Que o Senhor esteja na tua entrada, na tua saída, na tua ida e na tua volta. Que o Senhor esteja nos teus caminhos. Que Ele olhe para ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E que te coloque em entendimento para andar na justa vereda em nome de Jesus. Eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e na consolação do nosso amigo Espírito Santo de Deus. A igreja diga amém. Dê uma salva de palma. Dê a paz do Senhor para o teu irmão. Dê um abraço nele. Diga: Deus está contigo. Deus está aprumando sua vida. E fique firme nesse caminho. Aleluia.